Antes da Terra, uma guerra decidiu o destino do céu. Hoje, você vai testemunhar essa história. Em uma glória indescritível, uma dimensão de pura luz dourada, onde nuvens brilhantes flutuavam como ilhas de paz, e o som de coros angelicais ecoava em uma harmonia perfeita. Era um reino de paz, ordem e glória divina, governado pelo amor e pela sabedoria do Criador. Neste paraíso celestial, 3 figuras majestosas se destacavam, pilares da ordem divina e reflexos da majestade do Altíssimo. Primeiro, o arcanjo Miguel, o grande comandante dos exércitos celestiais. Sua armadura brilhava com a luz das estrelas, e em sua mão ele segurava uma espada forjada na própria luz da criação. Sua expressão era firme, seus olhos refletiam uma coragem inabalável, a personificação da justiça e do poder divino. Ao seu lado estava Gabriel, o mensageiro celestial. Suas vestes, brancas como a neve e bordadas a ouro, irradiavam uma aura de sabedoria e autoridade. Era por sua voz que os decretos divinos eram anunciados, uma voz que ressoava com a verdade e a clareza do trono de Deus. E então havia Rafael, o arcanjo da cura. Dele emanava uma suave luz esmeralda, uma presença serena e restauradora que acalmava os corações e curava todas as feridas. Ele era o toque gentil de Deus, a promessa de renovação e bem-estar em meio à perfeição. Juntos, eles representavam a força, a palavra e a compaixão do Criador, guardiões de uma paz que parecia eterna, mas nas profundezas da perfeição, uma semente de descontentamento começava a germinar, uma sombra que ameaçava ofuscar a luz infinita. O mais belo e radiante de todos os anjos, Lúcifer, a estrela da manhã, começou a contemplar seu próprio reflexo, sua beleza, seu poder, sua posição de honra. Tudo isso começou a inflar seu coração com um sentimento até então desconhecido no céu. O orgulho, ele olhava para o trono de Deus não com adoração, mas com inveja. Por que se curvar? Por que servir quando ele poderia reinar? Essa semente de rebelião cresceu, transformando sua luz interior em uma chama escura de ambição. Suas asas, antes de um branco imaculado, começaram a escurecer nas bordas, e seus olhos, antes cheios de luz, agora ardiam com uma intensidade perigosa. Ele não estava sozinho. Sussurrando palavras de autonomia, de liberdade, de poder, ele começou a atrair outros anjos para sua causa. 1/3 das hostes celestiais, seduzidas por sua promessa de autoglorificação, se juntaram a ele. A harmonia celestial foi quebrada. O ar, antes puro e leve, tornou-se pesado, denso. Trovões espirituais nunca antes ouvidos começaram a ribombar pelos céus. A luz dourada e constante do céu começou a vacilar, enfrentando pela primeira vez a presença da escuridão. O contraste era gritante. De um lado, a luz serena da lealdade e do amor. Do outro, a sombra crescente da rebelião e do egoísmo. A paz celestial estava prestes a ser despedaçada. E uma guerra, a primeira de todas as guerras, estava prestes a começar no lugar mais sagrado do universo. A tensão era palpável, um silêncio carregado que antecedia a tempestade. Os anjos fiéis se uniram, seus rostos antes serenos, agora marcados pela determinação, enquanto observavam a ascensão sombria de seus próprios irmãos. O grito de guerra ecoou, não um som de metal contra metal, mas uma ruptura na própria essência da realidade celestial. Quem como Deus? Bradou a voz de Miguel, uma pergunta que era também uma declaração, e sua espada de luz se acendeu com um brilho ofuscante. A batalha começou. Foi um espetáculo terrível e grandioso. Miguel, como um cometa de fúria justa, mergulhou no coração das fileiras rebeldes, sua espada cortando a escuridão, cada golpe liberando uma explosão de luz purificadora. Ele era a linha de frente, a força implacável da justiça divina em ação, enfrentando diretamente a fúria de Lúcifer. Enquanto isso, Gabriel, o mensageiro, tornara-se uma arma. Sua voz, que antes proclamava a paz, agora trovejava decretos de julgamento. Cada palavra que saía de seus lábios era uma onda de poder divino que abalava os anjos caídos, enfraquecendo sua vontade, confundindo suas mentes e desfazendo seus feitiços de engano. Sua autoridade era uma muralha espiritual contra a qual a maré das trevas se quebrava. Em meio ao caos da batalha, Rafael se movia como um rio de esperança. Enquanto Miguel e Gabriel combatiam, ele voava entre os anjos leais que haviam sido feridos. Sua luz esmeralda envolvia suas formas celestiais, curando asas quebradas, restaurando a luz enfraquecida e reacendendo a coragem em seus corações. Ele era a retaguarda, a cura, a prova de que mesmo na guerra mais terrível, a compaixão de Deus
não abandonava os seus. O céu se transformou num turbilhão de luz e sombra. Raios de energia celestial cruzavam os céus, asas batiam em um ritmo frenético e poderoso, e em momentos de pura intensidade dramática, o tempo parecia desacelerar, capturando a angústia e a determinação nos rostos dos combatentes. A trilha sonora do universo era agora uma sinfonia épica de conflito, dor e esperança inabalável. A luta pela alma do próprio céu. O ápice da batalha se aproximava, todas as escaramuças, todos os confrontos secundários cessaram, e os olhos de todo o céu se voltaram para o duelo final. No centro de tudo, Miguel e Lúcifer se encontraram. De um lado, o arcanjo da justiça, sua armadura brilhando com a luz pura e inabalável da lealdade. Do outro, o anjo caído, sua beleza agora distorcida pela raiva e pelo orgulho, suas asas escuras projetando uma sombra profana. Suas espadas se chocaram, e a explosão resultante enviou ondas de choque por toda a dimensão espiritual. Lúcifer lutava com a fúria desesperada de quem aposta tudo em sua própria glória. Cada movimento seu era elegante, poderoso, mas contaminado pela escuridão de seu coração. Miguel, por outro lado, lutava com uma força serena. Ele não lutava por si mesmo, mas em nome de algo infinitamente maior. Sua força não vinha do orgulho, mas da humildade, da obediência, do amor ao Criador. A luz de Miguel começou a se intensificar, a brilhar cada vez mais forte, alimentada pela própria fonte de toda a luz. A espada de Lúcifer, forjada na ambição, começou a rachar sob a pressão da pura santidade. Em um momento decisivo, Miguel avançou. Não foi um golpe de raiva, mas um ato de justiça absoluta. Sua espada de luz perfurou a escuridão que envolvia Lúcifer. Um grito de dor e derrota ecoou, um som que marcou o fim da rebelião. A luz divina prevaleceu, avassaladora e incontestável. A força que mantinha Lúcifer e seus seguidores no céu se desfez. A gravidade da própria santidade os repeliu. Um a um, depois em cascata, os anjos caídos foram expulsos. Eles caíram não como estrelas cadentes, mas como pedras de escuridão lançadas num abismo sem fim. Um vácuo de trevas preparado para eles. A vitória da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal, estava selada. Lentamente, o som da batalha desapareceu. O último eco da queda se dissipou no silêncio. A paz, uma paz ainda mais profunda e significativa do que antes, retornou ao céu. A luz dourada, que havia sido desafiada, agora brilhava com uma intensidade renovada, preenchendo cada canto do reino celestial que havia sido tocado pela sombra. Miguel, Gabriel e Rafael permaneceram firmes, suas formas radiantes contra o pano de fundo da glória restaurada. Miguel baixou sua espada, a luz da lâmina se suavizando, mas sua postura ainda era a de um guardião vigilante. Gabriel olhou para a vastidão, sua expressão solene, um testemunho silencioso do julgamento que havia sido executado. Rafael, com sua luz esmeralda, emanava uma calma curativa, apagando os últimos vestígios da dor do conflito. A vitória não trouxe uma celebração ruidosa, mas um profundo sentimento de justiça cumprida, de ordem restaurada. A harmonia dos coros angelicais recomeçou, mais doce e mais poderosa do que nunca, um hino à soberania e à justiça de Deus. A mensagem ressoava clara e eterna através da criação. A luz é mais forte que as trevas. A obediência e a humildade são mais poderosas que o orgulho e a rebelião. E não importa quão grande seja a ameaça ou quão escura seja a noite, a autoridade divina sempre prevalecerá e o bem sempre, sempre triunfará. O céu estava seguro, um farol eterno de esperança, justiça e amor incondicional. Obrigado por assistir a esta jornada épica. Se você se sentiu inspirado, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias que fortalecem a alma. Até a próxima! Se inscrevam aqui no canal, deixem seus likes e nos ajudem a crescer aqui no YouTube.